Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. O tema de hoje é da infertilidade à maternidade. Eu trouxe uma convidada muito especial, com uma história muito bacana, de muita superação. Ela vai contar um pouquinho, do processo dela de infertilidade até o momento atual, Ela é mãe de gêmeos em dose dupla. É esposa, é psicóloga, influenciadora, é autora do livro Seja Feliz Enquanto Espera, da infertilidade à maternidade. Então, eu estou muito feliz em ter você aqui hoje, Carla. Seja muito bem-vinda, se apresente, fique à vontade. Tá bom, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar a minha história. Para você que está aí assistindo, eu sou Carla, mãe de gêmeos 2 vezes, depois de sofrer com a infertilidade por 12 anos. E eu já quero te dizer, se você não desistir, você vai alcançar o seu milagre. É a chave. É a chave. Anota Maravilha. a chave. É a chave. Já tem um tempinho, alguns meses que eu venho acompanhando a Carla, e eu fiquei muito surpresa, com a história dela. E fui percebendo, que a história dela é a história de muitas outras mulheres também, que não conseguem falar sobre esse assunto. Sim. Carla, então, para a gente estar começando o nosso bate-papo, fala um pouquinho, de como foi esse processo da infertilidade, o que você teve que passar, quantas vezes você teve que se reerguer para não desistir, e até como que aconteceu, para no final das contas você estar aí como mãe de gêmeos 2 vezes. Fala um pouquinho a idade dos seus filhos para nós. Bom, hoje eu tenho gêmeos 2 vezes, o Benjamin e a Júlia. Hoje eles vão completar 3 anos, agora em outubro. E o Azaf e a Esther, que completam 2 anos. São uma dupla em dose dupla. Dose dupla. Gente, foi transbordante. Foram 12 anos de sofrimento, mas quando vem dose transbordante, né, Carla? Exatamente, exatamente. E assim, a minha trajetória... Eu acho que é uma trajetória muito parecida com a maioria das mulheres que sofrem com a infertilidade, né? Uhum. E o primeiro passo é você aceitar que você tem um problema. Uhum. Não é aceitar, Bruna, no sentido de que, tá tudo bem, eu não vou fazer nada. Sim. Não é isso. É você reconhecer que você está passando por uma situação difícil, um sofrimento, e você precisa de ajuda. Uhum. Porque senão a gente entra na negação. E Sim. se a gente fica na negação, a gente não busca ajuda, a gente não procura um médico, a gente não faz nada, você fica ali esperando uma bênção cair na sua cabeça. E vai cair, vai acertar a sua cabeça e você não vai ver nada. Exatamente. O que a gente precisa, primeiro, reconhecer o que você tem um problema. Segundo passo, buscar ajuda de um profissional qualificado. Ótimo. Eu escuto muitas mulheres falando o seguinte, mas o meu ginecologista falou isso, o meu ginecologista falou aquilo. Recentemente eu conversei com uma moça que estava vindo de São Paulo para conversar com um ginecologista aqui em Goiânia. Eu falei, não, meu amor, deixa eu te falar uma coisa, em São Paulo você tem os melhores médicos especialistas em reprodução humana. Sim. Porque o seu ginecologista é bom, eu acredito que ele seja bom, mas ele não é um especialista em reprodução humana. Existe uma especialização específica para isso. Inclusive, o meu antigo ginecologista fez uma especialização para ser especialista em reprodução humana e ele conseguiu ajudar muitas mulheres. Depois de vários casos de infertilidade. Então, você precisa buscar isso, precisa buscar várias opiniões, você precisa confiar no seu médico. Você chega no médico, você não gosta da cara dele. Isso acontece, vamos ser bem honestas. Isso acontece, tá tudo bem. Mas você não precisa desistir do tratamento porque você não gostou dele. Você precisa buscar um novo médico. Tem mulheres que não conseguem ir em ginecologista homem. Procura uma mulher da sua confiança. Aqui em Goiânia, eu costumo dizer assim, que eu passei em todas as melhores clínicas, as únicas na época, né? Hoje tem mais, mas na época eram as únicas clínicas que tinha em Goiânia. Eu passei em todas, fui em todos os médicos, ouvindo várias opiniões para saber o que poderia ser feito. Outra coisa importantíssima, Bruna, até mesmo antes de você buscar a opinião de uma especialista, é que às vezes a mulher ela não tem essa condição emocional, essa estrutura emocional para buscar ajuda. A família entra aí. O marido, aquelas pessoas mais próximas que sabem da situação, elas vão te ajudar. Quem me motivou muito foi meu pai, minha mãe e meu marido. Vamos procurar um especialista. Fomos no primeiro, não deu certo? Vamos no segundo. Vamos no terceiro. Quando a gente foi em todas as clínicas, meu pai falou assim, filha, aqui em Goiânia já deu, vamos para São Paulo?
Olha. E eu falei assim, pai, o que tem de diferente? A medicina é ciência. Sim. O que tem aqui vai ter lá. Ele, não é assim. Lá é diferente. E eu falei assim, prometi pensar no assunto, mas no meu coração era tudo igual. Já estava cansada, né, Carla? Cansada, exatamente, eu estava cansada. E aí uma vizinha da minha mãe falou assim, vai para São Paulo. Vai para São Paulo, porque lá tem equipamentos diferentes. Sim. Tecnologia lá já estava mais avançada Exatamente. Nessa época, né? Tecnologia mais avançada, exatamente. E aí depois que você vence essa etapa, né, de aceitar que você tem um problema, buscar ajuda, vem a questão financeira. Não é fácil fazer uma fertilização do ponto de vista financeiro. Eu sei que é caro. Mas eu também sei que existem muitos programas, hoje tem mais ainda do que na minha época, que podem acolher mulheres que não têm condição nenhuma de fazer uma fertilização. Ai, que bacana. Inclusive, aqui em Goiânia, no Hospital das Clínicas, tem um tratamento. Tem alguns requisitos que você precisa preencher para poder entrar. Sim. Mas tem sim. Tem possibilidades. Eu conheço pessoas assim, do meu convívio, pessoas da minha intimidade, que fizeram fertilização lá. Olha só. E uma delas, inclusive, engravidou. Olha aí. E foram quantas fertilizações que você tentou? Aqui em Goiânia, eu fiz 2 fertilizações. Depois que eu desisti de Goiânia, nós fomos para São Paulo. Porque eu cheguei à conclusão de que lá poderia realmente ter uma estrutura diferente. E tem uma estrutura diferente, não só com relação a equipamentos, mas também com relação a financeiro. Sim. O custo financeiro é bem diferenciado. E aí nós fomos para lá. Lá, a clínica que eu escolhi, eles trabalham de uma forma diferente. Eles não fazem uma fertilização, eles fazem um pacote. Então, você escolhe quantos pacotes quantas fertilizações dentro daquele pacote. Bacana. O meu caso era um caso assim tão grave, tão severo, porque eu fiz a primeira fertilização, quando eu fui fazer a segunda, meu médico falou assim, troquei de médico, porque eu tinha uma endometriose severa, profunda, fui fazer primeiro uma cirurgia de endometriose, retirei uma parte do ovário esquerdo, uma alça do intestino, fez a limpeza para depois fazer a segunda fertilização. Fizemos a segunda fertilização, quando foi para a terceira e as próximas, o meu caso era endometriose, baixa reserva ovariana. Ou seja, eles me orientaram a contratar o maior pacote da clínica, de 12 fertilizações. Porque eles não acreditavam que eu poderia engravidar. Nem rápido, nem demorado. Esse pacote de 12 fertilizações, ele incluía óvulos doados. Então, assim, se de tudo não desse certo os óvulos próprios, faria com óvulos doados. Sim. E aí nós fizemos mais 4 fertilizações. Então, no total, 6 fertilizações, exatamente. Na terceira, que foi a penúltima em São Paulo, eu chamei meu marido e nós conversamos. Eu falei, a partir de agora, eu quero tentar com óvulos doados, porque os meus não dão certo, não são saudáveis, não vai dar certo. E ele me pediu mais uma tentativa. Ele, não, vamos fazer só mais uma vez. Vamos tentar só mais uma vez. E assim, por amor mesmo, eu falei, não. E ele já estava comigo no barco. Sim. Ele já era muito parceiro. Tem casais que não resistem, Bruna. Tem casais que não resistem. É muito sofrimento. Eu recebo muitos casais, muitas mães que não suportam o processo da fertilização, que não querem tentar mais uma vez, porque é muito sofrido, né? Sim. É uma oscilação de hormônios. E como você trouxe a importância do apoio da família, Sim. eu sempre trago muito a importância da busca também do emocional, de você buscar também, assim como... Sim. Ginecologista, que é especialista nessa área, um psicólogo, um profissional que é especialista, né, em mães que estão tentando, em famílias tentantes, porque é todo um processo emocional, físico, então é tudo junto. Então, todo o apoio que a mulher que está tentando poder buscar, ela vai ter que buscar. Concordo. Porque senão, sozinha, né, no barco, ela não vai conseguir. É muito mais difícil. Então, muitos casais desistem, né? Muitas mulheres acabam guardando para elas, né, a culpa, né, o sentimento de frustração, de eu não vou conseguir, eu não sou uma mulher fértil, eu não sou uma mulher que veio, né, para gerar vidas, para entregar algo para alguém. Então, assim, muitas mulheres que têm vergonha, né, de dizer, de reconhecer, ou de buscar até ajuda para falar sobre esse assunto, né? Carla, e nesse processo, né, das fertilizações e tudo, dos diagnósticos que você teve,
o que foi mais difícil para você nesse momento? Que você estava ali como tentante ainda. Eu acho que não só para mim, mas eu escuto muito isso. Cada vez que você vai a um médico diferente, é um diagnóstico diferente que agrava o diagnóstico anterior. Então, eu fui para o médico com um diagnóstico de ovário policístico. Quando eu troquei, foi a primeira médica. Quando eu troquei de médica, endometriose. Troquei de médico, endometriose profunda. Outro diagnóstico, baixa reserva ovariana. Então, assim, cada vez é um golpe. É um solavanco mesmo que você leva, assim. É uma rasteira. Mas, como você disse, é o apoio da família, do marido que está ali no barco, que te conduz a continuar no processo, que te dá a mão, que te levanta. Sabe quando você não quer levantar da cama, que você quer só chorar? É o marido que vai lá e fala assim, vamos chorar junto, agora nós vamos chorar e amanhã nós vamos levantar e procurar outro médico. Sabe por quê? A gente cansa. E quando a gente cansa, a gente descansa, a gente não desiste. A gente descansa, respira, oxigena as ideias e depois a gente segue. Uma coisa muito importante que você falou, Bruna, nós precisamos buscar ajuda emocional. Eu fiz tratamento psicológico, acompanhamento terapêutico por todo esse processo, não os 12 anos, mas ali o finalzinho, os 2 últimos anos, eu estava sendo acompanhada de perto. O que a gente faz? Nós somos os seres triunos, a gente cuida do corpo, alimenta bem, faz atividade física, faz acupuntura, vai nas melhores nutricionistas, corta refrigerante, carne vermelha, leite, não sei o que, faz uma reviravolta na vida. Saúde, ok. A gente cuida da alma? Às vezes a gente cuida da alma, algumas cuidam da alma, onde estão as nossas emoções. Onde está ali o turbilhão de emoção, aquela montanha-russa de coisas acontecendo. Só que é o corpo, a alma e o espírito. Se você não cuidar dos 3, você vai conseguir? Vai, mas a que custo? Agora, se você cuidar dos 3, você acelera o processo. Quando eu aprendi isso no final, os 2 últimos anos. No primeiro era só sofrimento, só amargura, eu brigava com Deus, eu não queria saber de terapia. Terapia pra quê? Eu fui fazer psicologia para fugir desse assunto. Não, eu vou estudar, não quero saber de ter filho. Eu vou estudar, você é a melhor psicóloga da face da terra, mas eu não quero saber desse assunto. Mas esse assunto te persegue. Onde você for, as pessoas vão perguntar. É melhor você encarar o assunto de frente da melhor forma que você puder e buscar ajuda para depois você fazer outras coisas. Que ele vai te achar. Exatamente. E essa questão, né, das perguntas do processo de tentante. Deu certo? Por que não deu? E aí, dessa vez vai? Né? Chega um momento que a mulher ela nem quer comentar mais, né? Ela quer, eu vou fazer escondido aqui. Quando der certo, eu aviso todo mundo, eu aviso a família. Você teve muitas perguntas, muitos momentos que você se sentia pressionada, que você não queria falar do assunto? Como que era? É um processo, né? Vamos combinar que no começo a gente está fragilizada e sofrida. A gente não quer comentar. E é a melhor coisa que você faz. Porque não é só você que não sabe lidar com o assunto. As pessoas também não sabem lidar com o assunto. Não sabe como dizer, né? Não sabe como receber aquilo. Exatamente. Então, você precisa, se você começa a compartilhar muito dos seus planos, dos seus problemas, dos seus projetos, vou fazer fertilização tal dia, vou fazer uma coleta, uma transferência, o que acontece? Você precisa gerenciar a sua ansiedade e a ansiedade das pessoas que estão ao seu redor. Que vão te perguntar. E quando não dá certo, a frustração sua e do outro, né? Exatamente. E quando não dá certo, você lida com a sua frustração e a frustração do outro. Exatamente. Então, o que eu fazia? Eu escolhia algumas pessoas próximas, a minha terapeuta, meus pais, minha irmã. A rede de apoio mesmo, rede de apoio, exatamente. Aquela pessoa que você confia, que você abre o seu coração, ela te dá uma palavra amiga, ela ora com você, ela compartilha, ela te enche de fé, de ânimo. Não é aquela pessoa que te coloca para baixo, não. Com essas pessoas, eu compartilhava, porque uma coisa que acontece muito também, Bruna, é uma faca de 2 gumes, é um assunto tão delicado, você precisa escolher com quem compartilhar. Porque também se você não compartilha, quando dá errado, é um processo de luto. Que você sofre sozinha. Ninguém sabe por que você tá chorando. Ninguém sabe por que você tá de cabeça baixa. Ninguém entende o seu sofrimento. Porque você não contou. Em casa. Você não contou pra ninguém. Ninguém sabe o que tá acontecendo. É aquela questão que eu sempre digo. A gente precisa falar, né? Porque falar cura. Mas eu preciso saber para quem falar, com quem falar.
né, o momento de falar, né, mas eu também não posso deixar de falar, né, deixar de compartilhar as minhas dores, as minhas emoções, os meus medos, né, principalmente nesse processo. Carla, e aí, depois das 6 fertilizações, você conseguiu o primeiro milagre aí. Exatamente. Depois das 6 fertilizações veio Benjamin e Júlia. Foi um grande milagre. Assim, pra mim, eu tava assim tão impactada que quando eu vi o resultado positivo, eu não acreditava. Eu não tive coragem de contar pra ninguém. Meu marido que saiu contando pra todo mundo no outro dia, porque no primeiro dia eu falei, não. O medo. Você vai... Aí você passa de tentante pro próximo medo. Perder o bebê, que você tentou tanto, que você buscou tanto. E aí eu compartilhei apenas com essa rede de apoio mais próxima que eu estava grávida. Esperei mais as 12 semanas para contar para o restante da família. E existe esse processo mesmo, né? Na psicologia perinatal, que a gente vai trabalhar todo esse entorno do nascimento, né? Dessa parte do gestar, do gerar uma criança, a gente fala muito desse processo. O primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses ali, da descoberta dessa criança, dessa chegada, né? Na sua vida, existe a parte da negação, de muitas mães, às vezes, por mais que está buscando, por mais que é uma tentante de, será que isso é verdade? Será que isso é real? Será que eu já posso criar uma expectativa? Principalmente as mães tentantes. Porque eu já tentei uma vez, não deu certo. Às vezes eu já perdi um bebê aqui. Às vezes eu já vivi um luto e é muito doloroso. Eu não quero viver isso, né? E aí vem essa parte da negação. Eu, mesmo semana retrasada, a gente teve um evento online de mãe para mãe. E uma mãe falou, olha, eu nunca compartilhei e agora eu tô à vontade para falar isso aqui. Eu tive um aborto, né? E depois, na minha segunda gestação, eu tinha medo de compartilhar, eu tinha medo de falar para as pessoas, eu vivi 9 meses de angústia por medo de perder, e eu nunca contei para ninguém que eu tinha perdido, né? Era eu e meu esposo, nem a minha família sabia, né? Então, assim, a dor de guardar isso também, a dor de não colocar isso para fora. E aí eu perguntei, como você está se sentindo agora? Ela, nossa, eu estou me sentindo muito leve, entender que outras pessoas também passam por isso. Ser acolhida. Ser acolhida. E muitas mães também têm aquela questão, mas e quando as pessoas perguntam quantos filhos você tem? E a pessoa ela teve um luto ali, né, de uma perda, né, ali de uma gestação. Então leva ali de uma forma muito, como é que eu posso dizer? Descuidada, né? Ela não menciona, né? Esquece. Não é que ela esquece, ela só não fala, ela né? Só não fala. E às vezes ali pro outro, mas você perdeu, que bom, né? Pelo menos você perdeu com 2 meses. Pelo menos só tinha 1 mês, só tinha 3 meses. Pelo menos, né? Não foi perto de nascer. Não existe isso. Não importa com quantos meses você perdeu a sua criança. Você teve aquele filho, né? E aí eu disse pra essa mãe, você é mãe de 2. Você teve uma gestação, você perdeu ele, você viveu um luto dele, você vive isso até hoje, você foi mãe dessa criança, né? E agora você teve uma outra gestação de uma outra criança que está viva. Então, é algo muito delicado, né? Então, as pessoas não estão preparadas para lidar com a infertilidade, lidar com a perda, com o sofrimento humano. O quanto nós, enquanto sociedade, precisamos aprender a acolher a dor. Exatamente. Não é tampar o buraco. Não, dói mesmo. Exatamente. Dói mesmo. Tem mães que perdem bebês com 1 mês, 2 meses, 9 meses, já nascido. No meu caso, foram várias transferências de embriões, que eu considero vida, e eu sei que para a ciência é vida. Eu perdi. Foram 11 embriões. Eu conto. 11 embriões. Antes da última fertilização, da última transferência, eu tive uma crise de choro muito grande, uma crise de choro mesmo, porque foi quando eu aceitei todos os lutos desses 11 embriões para trás. E era no outro dia cedo, eu lembro que a gente ia viajar para São Paulo para fazer a transferência, e eu comecei a chorar, e era um choro assim de luto. Eu só chorei desse jeito depois antes da morte do meu avô, que foi um processo de luto forte. Meu marido veio do escritório assim, meio preocupado, o que está acontecendo, porque você está chorando? Desespero. Desespero, e eu não consegui nem falar de tanto que eu tava chorando. Eu falei, espera que eu vou te falar. E a tristeza de tantas mulheres, né, Carla, que passam por isso sozinha, e é por isso que a gente tá falando desse assunto aqui hoje, né, para que essas mulheres, elas possam se sentir acolhidas, entender que elas não estão sozinhas nesse processo, entender que
outras mulheres passam por esse por processo e que se é possível para algumas, é possível para todas, né? Exatamente. E, Carla, aí você teve a primeira descoberta, né? A primeira gestação ali, aí veio a descoberta de gêmeos. Como você recebeu essa primeira descoberta? Abençoada 2 vezes. Sabe assim, quando você é recompensada de toda dor e sofrimento? Eu me imaginei nesse lugar. Falei, Deus, eu sofri tanto, né? Esperando, né? Por tanto tempo. E agora o Senhor me agracia com 2 bebês, um casal. Porque quando a gente engravida, né? Bruno tem aí seu bebê, sabe? A gente fica naquela, vai ser menino, vai ser menina. A expectativa. A expectativa. Aí nasce um sexo, você fica pensando, será que eu vou ter o outro? Eu não tive isso, eu tive os 2 logo de cara, menino e menina. Aí você falou, tô completa. Tive um menino, uma menina, uma gestação de gêmeos, deu tudo certo. Foi uma gestação tranquila. Não foi uma gestação tão tranquila, porque geralmente a primeira gestação, ela é um pouco mais difícil, tinha uma carga hormonal, mas passou. Sim. O parto também não foi lá essas coisas, mas foi bem difícil, assim, na verdade. Eu fiquei mais de 12 horas na sala de recuperação, os meninos desceram direto pra UTI, a Júlia ficou 21 dias na UTI, o Benjamin ficou 7 dias na UTI, mas nós sobrevivemos, estamos bem, os meninos são lindos, fortes e saudáveis. Maravilha. Então, eu me sentia realmente completa, feliz. Eu pedia para Deus nas minhas orações um filho. Quando a gente não entende os propósitos, os desígnios de Deus e o agir de Deus, você faz a oração errada, vou dizer assim, depois eu explico. Eu pedi assim, Senhor, me dá só um filho, eu só quero um. Porque se tivesse como pedir meio, eu pedia meio, mas eu só quero um. E aí Deus me abençoou com 2. Eu falei, Deus ouviu a minha oração, ainda dobrou o meu pedido. Tô feliz, completa, eu e meu marido, nossos 2 filhos, 2 cachorras. Pronto. Família completa, tudo perfeito. Né? Recebeu a honra em dose dupla. Exatamente. E aí, nesse processo, como que aconteceu a segunda gestação, Carla? Porque como a gente falou aqui, gente, a gente falou certo, tá? É 2 vezes mãe de gêmeos. Exatamente. Então, como eu tinha todo esse quadro de infertilidade, meu médico, que fez a minha última fertilização, ele foi bem claro. Carla, você não consegue engravidar de novo de forma natural. Porque eu tinha tanta endometriose não tem cura. Pelo menos até hoje não encontrou a cura. E você também tem baixa reserva, ou seja, eu tenho poucos óvulos. As chances eram mínimas. Então, ele falou o seguinte, se você quiser engravidar de novo, você precisa fazer uma nova fertilização. Eu, com 2 bebês, vou fazer uma nova fertilização? Vou cuidar de 2 bebês. Já tô feliz, não quero, não preciso, feliz da vida, né? Não preciso mais disso. É um custo muito alto, vou investir aqui na minha família, dá mais certo. E relaxei, fiquei tranquila. Como eu não vou engravidar, também não vou tomar remédio, não vou me preocupar com isso mais, seguir minha vida. E um dia eu acordei, e é tão interessante, era o dia da menstruação, eu acordei, a menstruação geralmente descia logo pela manhã, não desceu. Eu falei, eu tô grávida. Falei pro meu marido, ele ia trabalhar, eu falei, você traz um teste. Eu tô grávida. Ele saiu antes de trabalhar, comprou o teste, eu fiz e ele foi trabalhar. Eu só mandei a foto do positivo. Quase morreu. Acho que ele pensou assim, não, vou comprar, é coisa da cabeça dela, né? A gente tentou tanto engravidar, tantas fertilizações, foi tão difícil e agora do nada tô grávida. Como assim? Acho que ela não tá bem, não. Acho que 2 filhos deixam ela meio surtada. O pós-parto não tá sendo bom pra minha mulher. E seus filhos estavam com quanto tempo? 4 meses. 4 meses de 4 nascido, meses gente. De 2 nascidos. bebês, 4 meses. 2 bebês, literalmente. Gente, só quem tem gêmeos sabe o que é ter gêmeos e não quis ter gêmeos. Quem não tem gêmeos, deseja ter gêmeos. Quem tem, sabe o que é acordar? Você dá a corda, dá mamazinho para aquele bebê. Aí você dá uma mamar, você coloca para rotar, põe para dormir. Meia hora, 40 minutos no mínimo, né, Bruna? De noite com o bebê. Aí ele dormiu. Aí o que você faz, Bruna? Você que tem só um bebê. Aí eu vou dormir junto. Legal. Aí quem tem 2, levanta, continua em pé, na verdade, que já estava em pé. Pega o outro bebê, dá um mamazinho. Espera rotar. Coloca para dormir 1h30 no mínimo. Quantas vezes um bebê acorda de noite para mamar? Várias, gente. Incontáveis vezes o Antônio mamava. Eu não dormia, eu falo que eu fiquei 1 ano e 9 meses sem dormir. É isso. E 2 você duplica. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Quem deseja muito ter filho e demora muito ter filho como eu, até isso é diversão.
Como Bruna, se diz, você vê tudo como um agradecimento, né? Agradecimento, Uma leveza, graças a Deus que esse é o meu trabalho. Essa é a minha dificuldade. Sim. Não é mais ter que me preocupar como que eu vou fazer a próxima fertilização, que remédio que eu vou tomar. Não, onde que é a clínica? Não, agora a minha preocupação é ficar acordada a noite inteira, fazer mamadeira, catar brinquedo, faço com a maior felicidade. E aí, com 4 meses, Grávida né, que de você novo. tava com os 2 bebês, grávida de novo. Grávida de novo. E essa gravidez, Carla, como que vocês explicam ela? Porque até então, você era uma mulher que não era fértil, uma mulher estéril, exatamente. né? Como ela falou aqui, passou por 6 fertilizações para conseguir, né, a primeira gestação. E aí depois, sem tratamento, sem medicamento, você, de repente, grávida novamente. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu fico até arrepiada. O médico que fez a minha cirurgia da endometriose, ele falava o seguinte: Carla, a cura para endometriose ou para qualquer doença que causa infertilidade é engravidar. Olha só. Olha que legal. Olha que coisa louca. Eu engravidei. Significa o útero tá limpo, as trompas estão limpas, tá tudo funcionando. E alguns médicos dizem que quando você tá ali nesse período de pós-parto você já passou, né? 4 meses, você já acabou de ganhar um bebê. Sim. E a mãe, é mais fácil dela engravidar de novo. Existe uma chance porcentagem maior. Então, eu entro nessas chances. O meu médico mesmo achava que eu tinha feito a nova fertilização. Eu não fiz nova fertilização. Muito pelo contrário, eu engravidei de novo de forma natural. Por quê? Não vai engravidar, não vou me precaver, não vou me preocupar. Engravidei de novo. Só que aí, o melhor era assim, eu achava, quando eu descobri, eu fiquei preocupada, porque eu tinha 2 bebês pequenos, tinha voltado a trabalhar recentemente, mesmo que online. Então, assim, deu aquela preocupação. Quando eu fui fazer o exame do beta, um beta normal, você lembra quando deu seu beta normal? Não lembro, não. 50 a 100. É uma coisa uma assim. mulher normal. Acho que tinha dado uns 60, 80, porque eu demorei a descobrir, já estava mais avançado. Adiantado. O meu beta deu 9.700 e tarará. Aí você falou, Senhor. Eu falei, tô grávida de 4 meses, tá nascendo. Não tinha jeito, né? Eu falava, não tinha jeito, mas na minha cabeça era assim, não, eu tô grávida de muito, eu tô grávida de muito. Meu Deus do céu, quando deu as 12 semanas que eu fui fazer a ultrassom, para saber como é que tava, se realmente era um bebê já avançado. Mas eu sabia que não tinha jeito. Não tinha jeito de ser um bebê mais avançado. O médico tava fazendo a ultrassom, né? E eu filmando tudo. Na época eu já tava na vibe de filmar tudo. Filmando a ultrassom, conversando com o doutor e tal. Ele, você tem filhos? Eu falei, tenho. Quantos filhos você tem? 2. Ele, tá. E aí, doutor, como que tá? Ele, não, eu já achei 2 embriões. Tô procurando o terceiro. Aí eu comecei a chorar. Falei, doutor, você tá brincando? Ele, não tô. Eu tô procurando o terceiro. Ele tem 2 embriões, 2 corações saudáveis. Tô procurando o terceiro. Ai, me deu assim... Um choque. Uma batedeira, um choque. Saí de lá, não sabia... Eu chorava de alegria, de preocupação. É um misto de emoções. É só quem viveu sabe. É só quem viveu sabe. Eu conheço uma outra... Bruna, eu conheço uma outra psicóloga que também sofreu com infertilidade. Ela teve 2 gravidezes gemelares. Olha só. Só que 2 meninas na primeira e 2 meninas na segunda. É raríssimo. Sim. A única que eu conheço também. Fui pra casa chorando, liguei pra todo mundo e chorando. O que vai ser de mim? Como é que eu vou cuidar de 4 bebês? O que vai fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? Agora eu não vou trabalhar. Tudo normal, coisa que mãe preocupa, né? É o que a gente estava conversando, Bruna. Às vezes a tentante, ela foca tanto nesse processo de ser tentante, de alcançar o bebê milagre, que ela esquece do depois. Se ela não desistir, você vai alcançar o seu bebê milagre. E depois? Tá? Como é que você vai fazer com esse bebê? Como é que você vai cuidar? O que você se preparou? Você vai voltar a trabalhar? Tem os cursos do sono do bebê, sabe? Amamentação. Como é que vai ser? E é toda essa questão, né? Antes de a gente começar a gravar, que a gente estava conversando e eu explicando para a Carla, né? Da importância do pré-natal psicológico, né? Que é todo um processo para como que vai ser depois que eu for mãe. Porque até então você está tão focado em ser tentante, ou sonhando em ser mãe, ou sonhando em ter um filho, você ainda está na fantasia, né? Sim. Que a gente entra no mar da fantasia. Mãe, filho, família, um sonho, não vou mais brincar de boneca, agora é realidade.
Mas e aí, quando esse filho chega? Poucas mulheres estão preparadas. E eu brinco que a maternidade, ela é um aprendizado, né? Então, não é inato, a gente não nasce sabendo ser mãe. A gente não nasce, a gente aprende a ser mãe. Sim. E nesse processo, eu preciso aprender a lidar com as minhas frustrações também, a lidar com os meus limites, a lidar com todo um processo. Porque no caso da mãe tentante, eu acredito que isso é ainda mais conflituoso. Sim. Eu pedi tanto, eu queria tanto ter esse filho, e agora eu tô surtando, eu queria tanto só ter um tempo pra mim, eu queria tanto só talvez dormir um pouco, será que eu queria mesmo muito esse filho? Então, gente, pensa o turbilhão de emoções que não passa por aí, porque no final das contas, você também ainda é um ser humano, você ainda tem as suas questões, você ainda é mulher. E eu trabalho muito isso na comunidade de mães, que você ainda existe, né? Porque às vezes quando vem um filho, muitas mães se anulam, elas não existem mais, né? E a gente tem que lembrar desse cuidado conosco. E aí eu fico pensando, né? Com um filho, muitas se anulam. Como que a Carla faz com 4, com 1 ano e pouco de diferença? Assim, é surpreendente. E quando você descobriu a segunda gestação, Carla, fluiu tudo tranquilo? Até, né, apesar do tudo tranquilo na medida do possível, apesar do baque. E aí, como que a sua vida ficou? Porque, assim, sou mãe de gêmeos, meus filhos estão com 4 meses de nascido, agora descobri que estou grávida de gêmeos de novo. Como ficou a vida dessa mulher? Carreira, vida social, vida familiar, relacionamento amoroso, o que virou tudo isso? Me conta. Então, né, como ficou minha vida depois da gravidez de gêmeos pela segunda vez? Na primeira vez, eu consegui continuar atendendo como psicóloga até na véspera do nascimento, né? Os meninos nasceram, rapidamente eu já voltei a trabalhar, né? Eu trabalhava online, em casa, né? Minha mãe me ajudava, então era mais tranquilo. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já comecei a passar muito mal. Enjoo, que eu não tive na primeira gestação, eu tive na segunda de enjoo. Mas só isso, o resto, a gestação foi muito tranquila. Mas é uma gestação gemelar, né? Então, assim, tinha 2 bebês pequenos e mais 2 bebês dentro da barriga. Então, eu tinha esse cuidado de não pegar peso, de cuidar das crianças de forma, assim, mais no chão ou sentada, né? Eu sempre sentava, colocava eles no colo. Mas o grosso mesmo de estar com as crianças era eu que fazia. Minha mãe me ajudava alguns dias na semana, os outros 2 dias era minha tia, mas sempre tinha alguém comigo. A rede de apoio, Bruna, ela é, assim, muito importante. Tanto no período que você, antes de engravidar, quanto depois que você engravida. Geralmente, as pessoas que estão com você antes, elas estarão também na maternidade te apoiando. E, gente, assim, é super normal, a gente não dá conta de tudo. Muitas mães não aceitam. Dou conta de tudo. Muitas mães não aceitam esse cuidado. Exatamente. Eu recebo direto no consultório e eu falo, você precisa aceitar ajuda. Exatamente. E muitas mães falam assim, se eu aceitar ajuda, eu fico sentindo como se eu não fosse uma boa mãe, como se eu não estivesse dando conta daquilo que eu deveria dar conta. É o meu filho, então eu tenho que dar conta. E não é sobre isso, né? Não é sobre isso, exatamente. A maternidade, ela exige, ela precisa de apoio. Você precisa de uma rede. E aí, quando nasceu a segunda gestação de gêmeos, como que ficou a sua carreira? Como que ficou a sua vida com 4 bebês? Quando eu tive a segunda gestação e eles nasceram, eu entendi o seguinte: o meu chamado agora é cuidar dos meus filhos. O meu primeiro ministério é cuidar dos meus filhos. Eu até tentei voltar a atender online, mas eu decidi, assim, eu atendia lá no escritório e escutava os meninos gritar, aquela choradeira. Não é o meu momento. Meu momento é cuidar das crianças. Então, hoje, eu me dedico integralmente a cuidar dos 4. Não é fácil, é um trabalho árduo, mas é possível. Gente, é aquela chave bíblica. O amor encobre multidão de defeito, de pecado, de tudo. Então, assim, você você aceita tudo ali e você faz com amor, com carinho, sabe? Tá bagunçado, você aceita e arruma. Você aceita até a bagunça que faz parte da decoração. Agora, a minha sala é decorada por brinquedos. E tá tudo bem. Esse é o meu momento de ter uma sala decorada por brinquedos. Na casa da minha mãe hoje, a casa é intacta. Não tem nada fora do lugar. Não tem ninguém mais. Não tem ninguém na casa. É o que eu sempre falo, né? Que a
maternidade, ela é de fases, né? Os nossos filhos vão ter fases. A fase dos brinquedos, a fase de não dormir, a fase de não querer acordar para ir para a escola, a fase da escola, a fase da adolescência, a fase de sair de casa. Então, assim, são várias fases que eles vão viver e nós vamos viver todas essas fases junto com eles. Então, a mãe, ela tem que ter a sabedoria, o entendimento de que eu preciso me organizar e entender que agora a minha vida está vinculada a essas fases. Sim. E sempre que uma fase vai mudando, a minha fase também vai mudar. Não é a criança que se adequa a nós, somos nós que nos adequamos à necessidade daquela criança. Sim, ao processo dela, né? Às vezes você acaba de se adaptar a uma nova rotina, você já tem que mudar a rotina. E quando você aceita essa fluidez das fases, é mais fácil de você passar por cada fase. Porque senão você fica ali sofrendo, querendo impor na criança um ritmo, uma disciplina que ela já não tá mais naquele ritmo, naquela disciplina. Então precisa respeitar, né? O processo, a fase, o tempo, as diferenças, o perfil, né, de cada um. De cada um. Carla, e me fala um pouquinho como que você cuida, né? Administra, assim, vamos dizer, os cuidados com os filhos, os cuidados com a casa, a família, a vida social ainda existe, como que é? Me conta essa parte, assim, se você tem algo que você faz uma rotina estruturada todos os dias, hora de acordar, hora de comer, como que é tudo isso? E se funciona, né? Porque assim, eu tenho um filho e é super difícil lá em casa fazer acontecer. Tem vezes que eu falo, gente, eu vou surtar, né? Não quer dormir, não quer comer, não quer acordar na hora que tem que acordar, vai sair de casa, é uma loucura para sair de casa. E aí, com 4 filhos pequenos, como que você administra tudo isso? É uma gestão, literalmente. Primeiro, é possível. Segundo, precisa de rotina. Às vezes, a rotina falha, mas é uma exceção. Você precisa voltar para a rotina. Então, assim, lá em casa eu amo dar responsabilidades para os meus filhos, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, por exemplo, a gente chega da rua, da igreja, da aulinha, que eles fazem aulinha, eles querem chegar e tirar o tênis na garagem, e a mamãe tem que catar. Eu falo, nananina, não, volta aqui pequenininho, pega seu tênis e coloca lá no seu guarda-roupa. Ele consegue, ele é totalmente capaz. Então, assim, nós temos horário para acordar, pode passar um pouquinho? Pode, tá tudo bem, não tem problema, mas nós temos um horário, um limite. Eu costumo dizer assim, ó, eu tenho uma moldura, um quadro, como se fosse um quadro, é uma moldura. Dentro desse quadro, eles têm liberdade. Agora, chegou na moldura, não tem mais liberdade. Então, pode acordar um pouquinho mais tarde? Pode, mas tem um limite de acordar mais tarde para não atrapalhar o sono da tarde. Porque se um não quer dormir, os outros também não querem. Tem que tomar café no horário certo? Tem que tomar café no horário certo. Eu não quero tomar café. Eu tenho 4 crianças. Às vezes ele não tá com fome. Olha, quantas vezes a gente acorda sem fome? Tudo bem, mas vai ficar na mesa com a família enquanto os irmãos tomam café. Porque senão ele quer brincar, ele quer fazer outra coisa, aí o outro já não quer mais tomar café. Então, assim, ele tem a liberdade de não tomar o café, mas é ali sentado na mesa. Então, nós temos essa rotina, sim, é necessário. Com 4 crianças é mais ainda. Vida social, eu confesso que eu demorei um pouco para me adaptar, porque sair com 4 crianças, gente, é uma aventura. E você precisa de rede de apoio. Quando eu tenho rede de apoio para sair comigo, é mais fácil. Uma viagem, um passeio, até ir para a igreja. Agora, que eles estão um pouquinho maiores, eu consigo sair só eu e meu marido. Então, por exemplo, eles fazem aulinha de música. Sai eu e minha tia com os 4. Nós conseguimos fazer isso. Domingo, nós vamos para a igreja. Eu e meu marido e os 4. E a gente vai gerenciando. Gente, não sai perfeito, com criança é uma eterna aventura, uma eterna surpresa. Mas tá tudo bem, esteja preparado para surpresas, que tá tudo bem. Imagino, são muitas surpresas. Com uma eu já saio, tem dia que dá vontade de sair correndo, voltar pra trás, que eu penso, por que eu fui sair de casa mesmo? Por que eu carreguei? Era melhor ter ficado lá em casa, né? E se a gente for levando isso, a gente não sai de casa. Aí a criança não tem convivência, a criança não entra você em não tem contato mais com outras vida. crianças, você não tem vida social, você perde seus amigos, não compensa, é melhor sair. Carla, bacana. Carla, e o que você diria para outras mães que estão passando por desafios semelhantes? Que seja com os filhos pequenos, que seja da infertilidade. O que você diria para essas mães que podem estar passando todo esse processo que você nos contou aqui que passou? Então, para você que é mamãe, a minha palavra é:
tenha rede de apoio, aceite esse apoio. Aceite o apoio até do marido, porque a gente sabe que às vezes a mãe, ela não aceita nem o marido, ele não vai fazer direito, não vai fazer como eu quero. Sabe, ter crianças não é sobre perfeição. É sobre você organizar a vida da melhor forma para a criança e permitir que outras pessoas também participem, né? Agora, para você que é tentante, eu tenho uma palavra especial. Você precisa... Eu já falei muitas coisas aqui, né? Do que você pode fazer, do que você precisa fazer, mas eu gostaria de deixar uma palavra especial. Quando você é tentante, a sua relação com Deus, ela fica muito abalada. Por quê? Você se sente uma mulher não abençoada, você acha que Deus se esqueceu de você, que Ele não te ama, que Ele está te castigando por alguma coisa. Então, essa palavra é para você. O que acontece? Primeira coisa que a gente começa é reclamar, é lamuriar, é brigar com Deus. Isso não muda a nossa sorte, não muda a nossa situação. Hoje, Bruna, Deus conhece a sua situação? Sim. Seus problemas? Sim. Isso muda o comportamento de Deus com relação a você? Isso vai fazer Deus sair lá do trono dele e vir aqui te socorrer na mesma hora? Não. Não vai. Deus sabia que eu era infértil há 12 anos e ele nunca fez nada. Por quê? Porque eu estava usando os códigos errados, as chaves erradas. O que move Deus em seu favor? Primeira coisa, Bruna, adoração. Pare de lamuriar. O tanto que eu lamuriei, o tanto que eu reclamei, o tanto que eu briguei com Deus. No final eu falava assim, Deus, eu não tenho para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem uma água que me sacia, então eu não tenho para onde ir. Eu aprendi a adorar ao invés de reclamar. Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Vou esquecer Deus? Não, não vou. Ele é que tem palavras de vida eterna para mim. Então, a primeira coisa, aprenda a adorar. Segunda coisa, troque a reclamação pela alegria. Sim. O povo de Deus fez uma viagem que era para durar 3 dias em 40 anos por causa da lamuriação. Eu não sei se eu tivesse aprendido essa chave. Quando eu aprendi isso, em 2 anos eu engravidei. Mas eu já tinha sofrido 10. Sim. Se eu tivesse aprendido isso antes, eu não sei se eu teria engravidado mais cedo. A alegria. Parar de reclamar. Ser satisfeita com o que eu tinha. Eu queria ter filhos, mas eu já tinha um marido. Tinha mulher que queria ter filhos, mas não tinha nenhum marido. E a mulher que teve o filho, às vezes não tinha um marido. Ou não tinha que um marido, marido, não é fácil também. que não é fácil também. Nossa, Deus, dividindo a responsabilidade já é difícil, imagina sozinha, é muito complicado. E por último, seja grata pelo que você já tem, que é o que nós estamos falando. Seja grata. Uma coisa, Bruna, é eu agradecer pelo que eu tenho hoje. Isso é natural. Deus, obrigado pelo meu celular, pelo meu marido, pelos meus filhos, eu estou agradecendo pelo natural. Quando eu agradeço pelo que eu não... Isso é sobrenatural, isso é fé. Isso é uma medida de fé. Você está exercendo a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé, Ele honra a sua fé. Muito obrigada. Que mensagem, hein? Dá para finalizar? Acabou. Ah, tá. Carla, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje, né? Eu tenho certeza que as suas palavras, elas vão frutificar, né, na vida de cada mulher que vai estar assistindo esse podcast. Eu tenho certeza que essa palavra, né, ela veio do coração do Senhor e que você, né, que é mãe, que é tentante, que está passando por esse processo, possa receber essa palavra do seu coração, né, que você possa de fato, né, entender qual vai ser a sua escolha nesse momento. E é muito importante, né, para finalizar, o que você trouxe desse cuidado, né, da gratidão. Então, eu recebo muitas mães que, às vezes, né, estão ali num processo do maternal, como tentante, e que estão ali nessa lamúria, né, e isso atrapalha todo o processo. Então, seja grata, né, seja feliz. E fiquei muito feliz em ver você aqui hoje, com 4 crianças aqui à noite já, toda sorridente, né, com gratidão nos olhos, né, agradecendo. Então, por mais mulheres assim. Gente, então, muito obrigada pela participação, Carla, né, que você possa depois seguir, depois vocês coloquem aqui o Instagram da Carla para mim, por favor, e quero te receber aqui mais vezes, muito obrigada. Até o próximo
podcast. Obrigada.